Olá, bom dia. Graças e paz. Vamos tomar um cafezinho? Muito bom poder te receber aqui nesse dia, né? Nessa terça-feira, para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus. E a nossa leitura hoje é o Salmo de número 51. Como é um texto muito extenso, e como eu disse, eu tenho um prazo para finalizar a live, então eu não vou ler o texto todo, mas eu vou pegar alguns pontos específicos aqui do Salmo 51. O Salmo 51, ele começa dizendo assim, ó: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Nós vemos aqui uma alma angustiada. Esse texto, ele é o texto onde Davi acorda da situação pecaminosa na qual ele estava envolvido e ele então decide pedir perdão a Deus. Davi toma um susto quando ele se desperta, né? Quando ele é despertado diante da situação que ele estava vivenciando, que para ele estava muito natural, né? Davi havia cometido um pecado gravíssimo e ele foi alertado por um profeta chamado Natã. Quando Natã alerta Davi acerca do seu pecado, então ele entra em desespero, porque ele se encontra com uma natureza nele que era muito nociva e era desconhecida por ele talvez, né? Ele não tinha percebido o quão nefasto ele conseguia ser. E diante de tudo que ele fez, ele analisa e ele fala: eu estou desesperado, tem misericórdia, me perdoa, segundo a multidão das tuas misericórdias, segundo a multidão das suas misericórdias, da sua graça, resolve o meu problema. O que acontece, para quem não está familiarizado, o que aconteceu com Davi, está registrado em 2 Samuel capítulo 11, segundo livro de Samuel capítulo 11, onde o texto vai dizer que Davi, no período em que os reis saíam para a batalha, naquela primavera, Davi ficou em casa. Ele decidiu não ir para a guerra. Era comum que os reis fossem fossem na linha de frente das batalhas, levando seus exércitos para as batalhas. Davi, entretanto, ficou em casa. E era comum, depois do almoço, as pessoas tirarem uma siestazinha, né, dar uma descansada. Nesse contexto, Davi então estava em casa, na casa real, né? Então, depois do almoço, ele tira o sono que lhe era comum, e ao final do dia, na parte da tarde, ele vai andar no terraço. Vai andar no terraço. Mas não foi uma coisa casual, foi uma coisa pensada. Naquele tempo, as casas, elas não tinham banheiro interno, né? Para quem tem 40 anos de idade aí, vai lembrar que na sua casa talvez tenha sido assim, né? Se você tem 40 anos, na década de 80, década de 70, o banheiro das casas geralmente era do lado de fora, não era do lado de dentro. Hoje em dia, o banheiro é um cômodo da casa, mas naquele tempo não era assim. Há 40 anos atrás já não era assim, ainda não era assim. E na época de Davi também não era diferente, os banheiros eram bem do lado de fora. Havia banheiros públicos ao céu aberto, só para você ter uma ideia. Então as pessoas faziam suas necessidades, inclusive numa situação dessa em que algum soldado romano molha uma esponja, é num banheiro desse que ele molha uma esponja e passa no lábio de Jesus. Quando Jesus fala, tenho sede, então ele vai lá no banheiro, molha a esponja e passa no lábio de Jesus. Entende? Então, tinha os banheiros públicos, tinha os lugares onde se tomavam banho, tinha um lugar onde as mulheres tomavam banho e muitas vezes era público. Então Davi, ele não é uma coincidência ele ver a Betseba tomando banho. Ele viu uma mulher chamada Betseba tomando banho e não é por coincidência. Ele vai a um lugar onde dava para ver as mulheres tomando banho. E ali ele fica encantado com a beleza de Betseba. A Bíblia vai dizer nesse texto que Betseba era uma mulher muito bonita e formosa. Era uma mulher que chamava a atenção. E Davi então começa a observar e fala, quem é ela? E manda trazer ela para mim que eu quero. Eu sou rei e o rei podia fazer isso, né? Dentro da cultura deles, o rei podia ter quantas mulheres quisesse ter, ele podia comprar mulheres, ele podia ter mulheres, mas não as mulheres dos outros. A Batseba já era casada, inclusive casada com um general do Davi. E ele fica encantado, ele chama a Batseba, ele tem relação com ela, ela tem um filho, o filho morre. Então ele planeja tudo. Antes do filho morrer, ele mata o marido dela, porque ele não pode ser incriminado. Então ele tenta ocultar o pecado dele, que ele tinha cometido com ela. Ele mata o marido dela, ele faz uma trama terrível. E aí, só para você contextualizar, então nesse momento aqui, ele está confessando para Deus, depois de ser despertado pelo profeta Natã, ele está confessando para Deus toda essa maldade que ele fez, onde ele tira a vida de um de seus generais
para ficar com a mulher desse general. E aí, quando ele acorda para isso, ele percebe que a natureza humana é muito cruel. Ele dá de cara com a natureza humana, ele dá de cara com um Davi que ele não conhecia. Tantas vezes a gente dá de cara com aquela natureza nossa que a gente não conhece, né? O pecado não é uma coisa que está do lado de fora da gente, é uma coisa que está na nossa constituição. Nós somos pecadores, o tempo todo nós somos pecadores. A Bíblia vai falar que todos pecaram, né? Então nós somos pecadores. E aí Davi, ele fala, meu Deus, como eu sou terrível, como a minha natureza é terrível. Né? Versículo 5, ele fala sobre isso, ele fala assim, ó, eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, eu estou dentro dessa natureza pecaminosa, na minha constituição, na minha matéria-prima, já tenho pecado. Não é uma coisa que surgiu na minha mente, no meu coração, no meu desejo. Não, isso já está em mim. É uma fera violenta que está dentro de mim, o tempo todo me levando a sair fora do propósito de Deus. O tempo todo tentando me arrastar para fora do propósito de Deus. Então eu tenho que ficar muito esperto e isso é muito perigoso. O mesmo dilema acontece com o apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos capítulo 7. Também lá em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer, ele vai trabalhando esse dilema todo, e em algum momento ele vai dizer assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. O mal eu não preciso fazer força para fazer, eu estou sempre executando as coisas que são más. Mas o bem eu tenho que me esforçar muito para fazer. Eu tenho que batalhar muito contra a minha natureza para que eu possa produzir alguma coisa de boa. Mas o mal eu estou sempre produzindo, porque faz parte de mim. E é por essa razão que Jesus fala, se você quiser andar comigo, negue-se a si mesmo. É por essa razão. É por essa razão que Jesus fala com Nicodemos, se você quer entrar no céu, tem que nascer de novo. É por essa razão que 2 Coríntios capítulo 5 vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura, nova gênese, nova geração, está sendo refeito, né? É uma nova geração, uma nova feitura, né? Porque essa matéria nossa já está contaminada. Então, Davi ele entende a ideia do pecado como não uma coisa que ele forjou na mente. Claro que ele deu vazão, é claro que ele deu vazão. Mas é só alimentar um pouquinho e o pecado te destrói. Entende? É só alimentar um pouquinho e ele te destrói. Davi percebeu isso. E ele tomou um susto, ele falou, meu Deus, eu estou desesperado. Ele fala assim, ó, lava-me com ensopo. Ensopo. Que era uma coisa para bem, é como se fosse assim eu não tenho uma palavra para dizer, uma coisa, uma soda cáustica, um negócio muito forte, muito poderoso, sabe? Sabe aquelas coisas, aquele diabo verde, aquelas coisas que desentopem qualquer coisa, que limpa qualquer coisa. E ele estava acostumado a lidar com aquilo, ele falou, me lava com esse tipo de coisa, tira tudo isso de mim, tira isso de mim. Mas ele percebe que não tem como sair, porque é a constituição do ser humano. E só tem um jeito do ser humano ter domínio sobre essa condição pecaminosa. É o Espírito Santo. Por isso que ele fala, não retire de mim o teu Espírito. Não retire de mim o teu Espírito. Mantenha o seu Espírito em mim, porque se o Senhor decidiu tirar de mim o seu Espírito, se o Senhor decidir tirar de mim o seu Espírito, aí a minha situação piora. Porque aí eu não vou ter controle mesmo. Porque eu não consigo dominar meus impulsos. A gente não consegue dominar nossos impulsos. O que domina os nossos impulsos, tantas vezes não, na maioria das vezes, e todas as vezes, na verdade, é o Espírito Santo. Então, Davi, ele pede o renascimento. No versículo 10, ele fala assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Espírito reto. Renova em mim, espírito reto. Cria em mim um coração puro. Me faz de novo. É isso que ele está pedindo, me faz de novo. Me faz de novo, porque se o Senhor não fizer, eu tô enojado com a minha própria natureza. Não retire, no versículo 11, né? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque se o Senhor fizer isso, acabou minha vida. Acabou minha vida. E ele fala assim no versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Torna-me da alegria da salvação. Muitas vezes a alegria da salvação vai embora da gente, né? Não quer dizer a salvação. Porque a salvação, irmãos, ela vem de Deus, ela não é nossa. Né? Efésios 2,8 vai falar lá que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de ninguém para que ninguém se glorie. É dom de tanta graça quanto a fé que nos leva à salvação, é produzido pelo Espírito Santo, é produzido pelo próprio Deus. Entende? Mas quando a gente peca, nossa alma se entristece, nosso coração se entristece.
Então a alegria da salvação, aquela alegria de você louvar a Deus, de você glorificar a Deus, de você ter prazer em dobrar o joelho e falar com Deus, desaparece. E dá vontade de fazer um buraco no chão, enfiar a cabeça e sumir lá para dentro. Né? E aí no versículos 16 e 17 ele fala assim, ó, pois não deseja sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas com holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado. E contrito não desprezarás, ó Deus. O que ele está dizendo aqui? Não adianta fazer culto com a alma quebrada. Não adianta fazer culto com a alma pecaminosa. Ele fala assim, os sacrifícios para o Senhor é quando o coração se quebranta. Quando a pessoa entende a sua condição e pede perdão. Quando a pessoa entende a sua condição e pede o retorno. E quer voltar para Deus. Né? Então, vamos resumir aqui. Nós precisamos entender que nós somos pecadores. Né? Nós somos pecadores. Ninguém é santarrão. Todo mundo é pecador. Todo mundo é fraco, limitado, sujeito a coisas terríveis. Né? A gente só é domado pelo Espírito Santo. Então, a bondade que eu faço, a bondade que você faz, talvez, não tem nada a ver com a gente não, é produto do Espírito Santo. Porque tem muita gente às vezes que se levanta, o homem de Deus que faz, que acontece. Esse homem de Deus não faz o que acontece não, é Deus através dele fazendo, não tem nada a ver com ele. Tira o Espírito Santo dele e você vê a maldade que ele é capaz de fazer. A gente com a presença do Espírito Santo já faz um montão de bobagem. E a gente está numa era diferente do Davi, hein? A gente está na era da graça, onde o Espírito Santo não é transitório, ele é permanente. Antes de Jesus vir, o Espírito Santo era transitório, ele descia sobre uma pessoa e ia embora. Né? Só para execução de alguma coisa. No Antigo Testamento é assim. Mas no Novo Testamento, quando Jesus fala derramarei do meu Espírito, quando a Bíblia fala que Deus ia derramar do seu Espírito, quer dizer que o Espírito Santo é permanente. Então a gente tem a presença dele constante na nossa vida. E a gente ainda erra pra caramba. A gente ainda vacila pra caramba. Entende? Como é que alguém vai bater o peito e falar que é bom, que é o homem de Deus, que é o poderoso, que não é nada disso. Nós não somos nada. Nós somos, pela misericórdia de Deus, caminhamos, né? Fazemos o que fazemos pela misericórdia de Deus. Então, entender que nós somos pecadores, tomar conta disso, vigiar isso, né? E se pecar, pedir perdão e fugir. A Bíblia fala que a gente tem que resistir ao diabo, mas com relação à carne, a gente tem que fugir. Porque a nossa carne é mais perigosa do que o diabo. O diabo, você fala, sai em nome de Jesus, e ele sai. A carne não. A carne é a nossa constituição. E Davi percebeu isso, e a gente precisa perceber isso também. Então depois você lê o Salmo 51, lê o Salmo 51 em oração, e Deus vai mostrando para a gente, né, os caminhos a serem seguidos, para que a nossa vida siga na presença dele. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aplica em nossos corações. E obrigado que o teu Espírito está sobre nós para nos guiar nos caminhos retos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha sobrinha Thaís. Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe Flávia. Fiquem com Deus.